Olá, eu sou o Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, o talk show poucas ideias, como diriam os paulistas, mas com muitas ideias. E você certamente conhece a minha convidada de hoje. Ela foi, acho que durante a pandemia, ela só apareceu menos que o próprio vírus e que o Átila Yamarino. Ela é divulgadora científica, fundadora do IQC, que é o Instituto Questão de Ciência, e autora desse livro aqui, ó, lançado há um ano, que passou semanas e semanas em primeiro lugar nas listas de não ficção, que bobagem, e segue em primeiro lugar entre os livros de ciência. Natália Pasternak, tudo bom? Tudo bom, Antônio. Prazer te receber aqui. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que essa sua conversa de hoje aqui comigo, ela promete algumas surpresas e talvez alguma influência nas suas finanças, porque Mercúrio está passando pela constelação de Aquário e você é... Qual é o seu signo? Eu... Touro. Eu sou de maio. Você é uma taurina. Sim. O que você pode me dizer sobre isso, Natália? Não podemos ignorar Mercúrio passando pela constelação de... não sei. De Sbrubbles. Não se pode ignorar. O que eu posso dizer é exatamente isso, né, Antônio? É engraçado como assuntos como astrologia, mesmo entre pessoas que não levam a astrologia a sério, ela acaba sendo sempre um jeitinho de começar uma conversa. É um icebreaker, né, que os americanos chamam, de você chegar no bar e flertar com alguém, etc. Mas, engraçado isso, eu não acredito absolutamente em astrologia. Lamento, vai ter muita gente que vai falar, como assim? Logo ele, não acredito, uma pessoa tão inteligente, pois é, não acredito. As pessoas vão falar, nossa, eu gostava tanto dele antes. Mas isso é muito coisa de canceriano, que é ele. Mas eu, por outro lado, eu me informo sobre esse assunto. Então, assim, eu já li livros. Eu uma vez estava em Nova York e eu fui numa livraria lá no Sorro. E nessa livraria, faz muitos anos, eu via, era um livro que falava sobre as datas de aniversário. E aí eu peguei a data do meu aniversário, olhei, li e tal, e falava assim, a pessoa vai ser de Capricórnio. Seu parceiro ideal é uma pessoa, um companheiro ou uma companheira de Capricórnio. Meses depois eu conheci uma mulher de Capricórnio. E foi uma paixão avassaladora. Incrível como a gente se deu bem, sexualmente a conexão era incrível, o encaixe era perfeito. E eu pensei, nossa, não é que bateu o câncer com Capricórnio aqui? Bateu, uns 3, 4 meses de relacionamento. Ela falou, não, meu aniversário tá chegando e tal. Eu falei assim, que legal, pô, que Capricórnio? Ela, não, eu sou Sagitário. Eu falei, oi? Ela, seu aniversário não é tanto? Ela, não, é tanto. E ou seja, eu tava me enganando. E eu acho que tem muito disso, não tem? Você acha que isso entra numa... Qual é a lacuna mental da pessoa que ela tem aberta para que esse tipo de coisa preencha ali, sacie alguma agonia, alguma angústia? Antônio, sabe que no Que Bobagem, inclusive no capítulo de astrologia, a gente conta uma história que é um experimento famoso, que já foi repetido várias vezes. Ele foi feito pela primeira vez pelo mágico James Randi, que ele tinha uma atuação muito forte no que a gente chama em inglês de debunking, né? De desmentir esses sensos comuns que as pessoas têm, essas crenças muito comuns. E ele fez um experimento uma vez com alunos numa faculdade, ele tinha sido chamado para dar uma palestra, e ele falou, olha, antes de vir aqui eu pedi para que me entregassem os dados de vocês com a data de nascimento e o horário de nascimento, e eu mandei fazer um mapa astral de vocês e tá aqui os resultados, vocês vão receber aqui o envelope com o nome de vocês e o resultado, uma descrição da personalidade de vocês. Eu quero que vocês me deem uma nota de 0 a 5 do quanto isso é preciso. E os estudantes então pegaram os envelopes, abriram tal e deram as notas, e as notas eram todas próximas de 5, de 4 para 5, então assim, eles acharam que a descrição era muito precisa da personalidade deles. E daí o Randi falou, muito bom, obrigado, então agora por favor, troquem os mapas de vocês com a pessoa que está ao lado. E era tudo igual, todos eles tinham recebido o mesmo mapa. Exatamente. E por que todo mundo se identificou? Porque nós somos todos humanos.
tem muita coisa que nós temos em comum. Sim. Então, se alguém escreve uma descrição muito genérica sobre qualquer um de nós, a gente vai se identificar com alguns elementos e provavelmente com muitos elementos que todos nós temos em comum, se for escrito de uma forma suficientemente genérica. Então, assim, você muitas vezes é muito perfeccionista e você se cobra muito, mas também você é muito generoso com as outras pessoas. Tem muita coisa que é muito fácil de falar. Eu não aguento o que falam pra mim sempre, que é assim, você é muito família. Todo mundo é um pouco família em algum momento da vida. É um mito que acho que tem uma infiltração social muito forte. E eu tenho a impressão que se a gente fizesse uma pesquisa de opinião para ver quem realmente leva a sério, deve ser uma parcela menor da população do que a gente imagina. Eu acho que as pessoas usam mais como uma brincadeira do que realmente acreditam naquilo ou vão tomar qualquer tipo de decisão na sua vida baseada no como você teve a experiência com a namorada, sabe? Você não ia escolher uma namorada por causa do signo. E eu acho que a maior parte das pessoas não faria isso. Mas tem gente que adia, às vezes, o nascimento de um filho, posterga o máximo que pode. Eu não quero um filho de leão, quero que ele seja, sei lá o que. Tem. É uma doideira. Ou marca cesárea antecipada, porque quer que nasça naquele signo. Não, sempre tem uma parcela da população que vai levar a sério e vai tomar decisões. E por isso que é importante trazer esses assuntos para o debate público, porque eles sempre vão ter alguma influência, seja na brincadeira, seja em coisas sérias, que vão acabar afetando a vida das pessoas e decisões que elas tomam. E você foi uma... A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, mas você foi uma pessoa que apareceu muito, como eu disse aqui, durante a pandemia, né, combatendo o negacionismo. Você sente uma diferença de backlash, de reações raivosas, tipo, essa mulher está dizendo que a cloroquina não funciona, ou essa mulher está dizendo que o meu touro com ascendente em gêmeos... Qual é o pior hater? É o de pandemia, é o de terra plana ou é o de signo? São diferentes. Tem haters de nicho, então eles só vão se sentir ofendidos quando você fala da pseudociência de estimação deles, que é o caso da astrologia, da homeopatia, e eles podem concordar com todo o resto que você fala. Homeopatia também você é contra? Opa, tá no livro. Você é muito taurina. Que bobagem. É um defeito típico. Homeopatia. Né? Então tem as pseudociências que são de nicho e tem as pseudociências que estão no debate público de uma forma mais prevalente. Durante a pandemia, toda a questão das curas milagrosas para a Covid, a desconfiança sobre vacinas, isso estava muito presente no debate público. Então é diferente quando você sabe que eu vou tocar nesse assunto, vai ter um grupo de pessoas que vai se sentir particularmente ofendidas porque eu toquei nesse assunto, e você saber que você vai tocar em assuntos onde você vai ter metade da população de um país inteiro que vai se sentir ofendida porque você tocou nesse assunto. Sim. Então eu acho que essa é a grande diferença, não é só a intensidade ou o tipo de hater, mas é a quantidade de pessoas que o seu discurso vai acabar afetando. E durante a pandemia, eu imagino que tenha sido essa proporção, né? Porque naquele momento, o debate científico ele se confundia com o debate político, né? Então você tinha o presidente da República dizendo que aquilo era tão ruim, que ficava bom no aspecto cômico da coisa, né? Porque nós, como humoristas, a gente precisa fazer piada em cima de... Mas eu lembro do Bolsonaro falando, eu lembro perfeitamente ele dizendo o seguinte, algum repórter questionou ele sobre a cloroquina, sobre a eficácia da cloroquina, que não havia provas que a cloroquina funcionava, ele falou assim, mas também não tem prova que ela não funciona. E isso serve para absolutamente tudo, né? Na vida. Sim. E aí, quando você defendia a ciência naquele momento, você automaticamente ganhava um selo de comunista, socialista, e era uma grande bobagem, né? Durante esse período, você sentiu esse peso maior, essa proporção maior? Não dá para não sentir. Eu acho que o grande diferencial é você saber o que você faz
com todo aquele discurso de ódio. E eu, particularmente, nunca deixei isso me afetar. Eu nunca levei a sério o suficiente para que isso afetasse a minha vida pessoal. Mas não dá para não ver, não dá para não sentir, porque é muito forte, é muito intenso e é muito constante. Dessas do Bolsonaro, eu lembro daquela vez que ele falou claramente, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma vacina. Então, olha aonde chegou a polarização. O presidente da República falando isso, dividindo a população em esquerda e direita. Ele sugeriu que a vacina daria AIDS. Não, e que ia te transformar em jacaré, lembra dessa? Não, o jacaré ele usou... Aquela do jacaré eu até acho menos, porque ele ia falar uma coisa... E trocou pro jacaré. E trocou pro jacaré aos 45 do segundo tempo. Mas foi ótimo depois o pessoal fantasiado do jacaré, de tomar vacina, né? Então, pelo menos o brasileiro tem senso de humor. Pois é. Mas eu acho que em relação ao discurso de ódio, é isso, você, sabe, você tem que aprender a lidar com aquilo, saber que vai acontecer e saber que você está no meio de uma polarização política. Aquele discurso não é contra você, aquele é um discurso do momento político que o país está vivendo. Sim. Você é a primeira brasileira a integrar o Comitê para Investigação Cética dos Estados Unidos. O que é esse comitê exatamente? Esse comitê, ele é uma organização, na verdade, uma associação sem fins lucrativos que foi fundada nos anos 70 por Carl Sagan, Isaac Asimov e o próprio James Randi, aquele mágico que também dedicou toda a sua vida à promoção do pensamento crítico e racional e ceticismo. Então, uma organização bastante antiga já, que tenta fazer um trabalho justamente eles chamam de promoção do ceticismo, mas ceticismo no sentido de pensamento crítico. Não uma coisa cínica de, eu não acredito em nada, mas de alguém que exige evidências, e de preferência evidências científicas. Então eles têm feito um trabalho muito bacana de promoção de pensamento crítico e racional, e daí em 2020, acho, foi que eles me convidaram para fazer parte da associação. Foi muito bacana o convite, eu tenho participado anualmente dos congressos que eles fazem em Las Vegas, e onde são congressos justamente para debater ceticismo, pensamento crítico e como que a gente pode atuar melhor na sociedade para tentar fazer as pessoas usarem mais o pensamento crítico e racional para tomar decisões. Eu me considero uma pessoa cética em relação a essas pseudociências a que você se refere, mas eu não sei se eu sou tão cético ao ponto de poder fazer parte de um grupo. Por exemplo, Deus. Eu imagino que num grupo do Comitê para Investigação Cética dos Estados Unidos, eu imagino que muitos, se não todos, são ateus. Acho que a maioria, mas não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Eu sou uma pessoa cética, acabei de falar, por exemplo, sobre astrologia, homeopatia, que a gente vai falar ainda mais um pouco. Mas eu me permito acreditar em coisas que não me apresentam evidências científicas bastante robustas. Você acredita em alguma coisa que não te apresenta essas evidências? Tem alguma coisa que você fala assim, não sei, tô chutando aqui, tipo, você tem alguma superstição? Você acredita em alguma coisa? Sabe, aquele elementinho, você tem algum na tua vida? Eu acho que deve ter alguns, que eu não sei se chegam a ser crenças, mas eu acho que eles são hábitos. E o meu marido, o Carlos Orsi, ele brinca comigo, que ele fala que quando eu chego em casa e a gente tem uma mezuzá na porta de casa, que muita gente da comunidade judaica tem, Sim. E eu tenho o hábito, quando eu chego em casa eu encosto a mão na mezuzá. E daí o Carlos fica tirando sarro da minha cara, fala, Pasternak, olha a superstição. Então, mas é o que eu falei, eu não penso em nada quando eu faço isso, é um hábito. Não, mas é um hábito o que te levou a esse hábito é alguma coisa. É uma tradição religiosa. Então eu acho que todo mundo tem, provavelmente, alguma coisa, nem que seja um hábito. Nós todos fomos criados, em geral, no mundo ocidental, nós todos fomos criados dentro de uma cultura judaico-cristã que eu acho que deixa traços, mesmo que a gente não acredite em nada oficialmente, o nosso comportamento acaba sendo guiado por muita coisa que faz parte da nossa educação, do jeito como a gente cresceu. É muito doido, né? Porque eu não acredito em nenhuma religião.
Eu acho que as religiões são todas movimentos muito mais políticos e humanos. Então, mas eu acredito em Deus. Então, eu me pego rezando às vezes. E às vezes não, eu rezo até com bastante frequência. Eu rezo. E aí eu já levei esse assunto para psicanálise. O que você tem a me dizer sobre a psicanálise? A psicanálise dentro da ciência, ela é considerada uma pseudociência porque ela não apresenta evidências empíricas, científicas de funcionar como uma prática clínica, como uma prática para tratar pessoas da mesma maneira que outras vertentes de psicologia comportamental, por exemplo, apresentam evidências científicas. Então, nesse aspecto, e esse é o aspecto que a gente realmente abordou no livro, no Que Bobagem, e que o Carlos Orsi aborda muito nos artigos dele para a revista Questão de Ciência, a psicanálise para a ciência, ela não é considerada científica. Agora, dizer que as pessoas gostam, as pessoas veem aí um valor literário, um valor cultural, aí são outros aspectos que não entram na seara da ciência. Eu vou fazer uma provocação aqui. Claro. Eu entendo que a comunidade científica, uma parcela grande da comunidade científica, tem alguma implicância com o nosso querido Freud. Mas o fato da psicanálise atuar sobre esse ser humano, que você até falou aqui, que é tão heterogêneo, tão plural, será que não é mais difícil, então, a partir daí, você conseguir detectar dados mais precisos, levantamentos mais detalhados do que nossa, isso aqui tem um levantamento científico aqui que eu consigo ver. Não é mais difícil de apurar? Claro, eu acho que é muito difícil. Os estudos clínicos na área de psicologia são complicados, não é fácil você isolar ali todas as variáveis do mesmo jeito que você isola quando você está testando um medicamento, exatamente, isso que eu ia falar. Você vai botar agrotóxico numa banana, você fala assim, ela aumentou de tamanho aqui tantos centímetros, mas ela está com menos potássio. Você vai avaliar a psicanálise numa pessoa, é difícil, porque são duas relações humanas ali, né? E você tem muitos, o que a gente chama em testes clínicos, você tem muitos fatores de confusão. Agora, o interessante é que quando você pega todos os estudos clínicos que foram feitos com a psicanálise e que identificaram esses fatores de confusão, tem alguns fatores de confusão que trazem justamente esse elemento humano e que daí confundem a própria eficácia da psicanálise como método para tratar pessoas. Tem um estudo que a gente cita no livro, inclusive, que é muito interessante, que fala que a presença, a empatia, a relação que você tem como terapeuta é muito mais importante para o desfecho do que a técnica que aquele terapeuta usa. Então, se você tem um terapeuta com quem você se identifica, que é uma pessoa bacana, que você tem uma boa conversa, você tem uma boa relação de troca... Quando bate o santo. Quando bate o santo, beleza, gostei. Isso é muito mais importante para o desenvolvimento daquele caso clínico, daquela pessoa, do que a técnica que o terapeuta está usando, se ele está usando psicanálise ou psicologia comportamental ou qualquer outra coisa. Então, mas os estudos conseguem mostrar isso, e mostrar, então, que quando as pessoas falam, mas a psicanálise funciona porque um monte de gente faz e eu fiz e é legal, você fala, tá, mas você não sabe se foi a psicanálise como técnica, com as diretrizes que foram desenvolvidas por Freud e depois por outros, né, mestres da psicanálise, você não sabe se foi aquilo que funcionou, ou se simplesmente você deu sorte de ter um terapeuta bacana. De encontrar alguém que tivesse empatia suficiente com os teus problemas. Assim, ou seja, me responda se eu estiver errado, mas para você a psicanálise funciona tanto quanto você encontrar um bom amigo? Provavelmente. E é muito difícil de testar isso, então não é uma coisa tão direta quanto um teste de uma vacina, de um medicamento. Mas a gente tem estudos muito bem feitos que apontam para essa direção, que não é a psicanálise, é a relação com o terapeuta ou a relação com uma pessoa bacana, a relação com um amigo. E daí o problema da psicanálise como uma doutrina é que muito do que está proposto nessa doutrina
por Freud e também pelos outros mestres da psicanálise, não tem comprovação científica, e no caso de Freud é um pouco pior, porque os documentos que foram publicados recentemente, que foram liberados depois pela filha dele, né, de acordo com o tempo depois da morte dele, que os documentos ficaram públicos, mostram que muito do que ele escreveu era simplesmente fraude, era mentira, prontuários de pacientes que estavam com informações trocadas, que ele realmente falsificou. Então, isso precisa ser contado, as pessoas precisam saber disso, que muito do que está na doutrina da psicanálise é falso. Então, Sigmund Freud. Mais ou menos, o nome é... A gente entrou nesse assunto porque, assim, eu acredito que a sociedade brasileira, ainda mais a de hoje, precisa, assim, eu sinto que a saúde mental das pessoas está, assim, ladeira abaixo. E que a gente seria uma sociedade muito melhor se tratasse disso. A gente começou falando por causa da gente foi de religião, falou das mandingas e etc., caiu aqui. Agora, para a comunidade científica da qual você faz parte, como tratar a saúde mental das pessoas, uma vez que dados científicos dizem que tratamento psiquiátrico, por exemplo, só é eficaz para 15% das pessoas. A gente tem aí 85% que estão... Como seria fazer isso de um jeito mais apurado, mais preciso? Olha, eu não sou uma especialista em saúde mental, tá muito longe da minha área de atuação. Eu sou microbiologista por formação e hoje a minha área de atuação é na interface entre ciência e políticas públicas, é disso que eu dou aula na Universidade de Colômbia. O que eu acho que eu poderia contribuir com essa discussão é para que todas as áreas da ciência, psiquiatria, área de saúde mental, se baseiem em evidências científicas, porque é um caminho que pelo menos a gente sabe que funciona. A gente sabe que método científico funciona para testar intervenções, tratamentos, medicamentos, vai nos dar uma boa resposta, vai pelo menos apontar a gente numa boa direção. Tem um psicólogo da NYU, da Universidade de Nova York, chamado Jonathan Haidt. Ele tem feito um trabalho bem bacana, principalmente com saúde mental de adolescentes e relacionando isso com o crescimento de mídias sociais. E eu acho que são olhares importantes para a sociedade moderna, porque o que você falou, Antônio, e eu acho que chama atenção mesmo, é falar, será que está piorando? Será que realmente a saúde mental do ser humano como um todo está piorando? Ou será que hoje nós temos mais diagnósticos melhores, temos como acompanhar? É muito difícil, né? Primeiro é difícil a gente ter essa medida. É uma sintonia fina, né? E segundo, se está piorando, será que o nosso modo de vida moderno, permeado por mídias sociais que criam um ambiente completamente diferente para a gente se relacionar um com o outro, e será que isso tem influência, principalmente na saúde mental dos jovens? Então, tem gente muito legal e muito competente olhando para esses aspectos, e eu espero que realmente a gente tenha mais respostas em breve. São muitas variáveis, né? Como eu falei, são muitos fatores de confusão. Exatamente, porque você acabou de dizer, será que as pessoas estão ficando mais doentes? Será que os elementos externos que causam essa doença estão aumentando, estão sendo consumidos mais vorazmente? Ou será que a metodologia para identificar esses problemas estão mais precisas? E sempre foi assim. Né? Então... aí eu ia te perguntar o seguinte, você falou de evidências científicas. O que precisa ter uma evidência para ela ser carimbada como tá aqui uma evidência científica? Porque tem muita gente que fala assim, minha mãe fez acupuntura e resolveu a coluna dela. Isso é uma evidência científica? Não. Ou isso precisa ter uma escala mínima? Então, isso, né, minha mãe fez e foi legal e foi bacana e ela se curou de uma dor, isso é o que a gente chama de evidência anedótica. Anedótica por quê? Porque vem de um caso, uma anedota. Então, vem de algo que aconteceu com aquela pessoa e que não por isso é menos valioso, como experiência pessoal. Porque, afinal, toda experiência científica começa de uma anedótica em algum momento. Exato. Né? Então, maravilha que você já deu a resposta. Porque é exatamente isso. Toda pergunta científica, ela começa de uma observação. Então, a observação pode ser essa. Poxa, tem um monte de gente usando essa técnica e parece que está legal, parece que está fazendo efeito. Então, vamos investigar?
Então, a experiência anedótica, ela é o começo de uma investigação, ela não é o fim, ela não é a linha de chegada, ela é a linha de partida. E a partir dessa linha de partida, então você fala, ok, como que a gente pode testar se essa técnica, esse medicamento, esse procedimento realmente funciona? Bom, a gente precisa de um número grande de pessoas. A gente não pode dizer que só porque funcionou para um grupo pequeno de pessoas vai funcionar em todo mundo. Então, primeira coisa, a gente precisa de um grupo grande de pessoas. Segundo, a gente precisa dividir esse grupo grande de pessoas em 2 grupos. Um grupo que realmente recebe esse tratamento e um grupo que não recebe, ou melhor, um grupo que recebe um tratamento falso, um tratamento de mentira. O placebo, o famoso placebo. Então, uma pílula de açúcar, uma pílula de farinha, uma solução salina, algo que a gente sabe que é biologicamente inerte, não vai fazer efeito nenhum, mas que parece que a pessoa está recebendo exatamente o mesmo tratamento que a gente quer testar. E daí a gente vai comparar esses grupos. Então, a gente está falando de grupos grandes de pessoas que foram comparados, tentando controlar todos aqueles fatores de confusão. Então, eu quero grupos parecidos. Eu não posso ter um grupo de jovens atletas e comparar com um grupo de idosos sedentários. Então, eu preciso ter grupos que sejam parecidos, que sejam grandes o suficiente para realmente ter todas as parcelas da população representadas. E aí eu vou comparar o resultado desses 2 grupos. Então, de uma maneira bem simplificada, é isso que a gente faz. É isso que a gente chama de evidência científica para um tratamento, para um medicamento, para uma vacina. A gente não vai poder simplesmente usar casos anedóticos. A gente tem que ter certeza que aquilo que a gente está testando, seja um remédio, uma vacina ou uma terapia, funcione para um grande número de pessoas de maneira consistente ao longo do tempo, comparado com pessoas que não tiveram aquele tratamento. Em relação à homeopatia, por exemplo, a homeopatia tem muita gente que é adepta e que jura que melhorou e que aquilo resolveu. Tem uma parcela que fala assim, bom, se fez bem, se melhorou a vida dessa pessoa, que mal tem? Tem um mal? Isso pode estar mascarando alguma coisa? Pode. Acho que à primeira vista sempre fica essa impressão, mas deixa a pessoa tomar o que quiser, né? Sabe, que mal que vai fazer? Você, não, né? Você mesma não está falando aí que é só bolinha de açúcar e água, então o que tem? E o problema é o seguinte, isso pode atrasar ou até impedir diagnósticos de uma doença real que a pessoa tenha. E atrasar diagnósticos, quando você está falando de doenças crônicas ou de doenças graves, pode ser a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa faz um tratamento que não é baseado em evidências, como a homeopatia, que já passou, inclusive, por todos esses testes com a comparação de grupos que eu falei aqui, inúmeras vezes e foi reprovada todas as vezes. Então a gente tem evidência mais do que suficiente que a homeopatia não funciona melhor do que um placebo, é sempre a mesma coisa quando você testa uma comparação, mas as pessoas, do mesmo jeito que com um placebo, as pessoas muitas vezes se sentem melhor, então faz aquele tratamento, sente-se melhor, às vezes passa a sensação de dor, passa o mal-estar e vai adiando o tratamento que realmente poderia tratar aquela condição, ou não vai buscar o tratamento que poderia tratar aquela condição, ou atrasa o diagnóstico de algo que depois pode se revelar uma doença grave. Então, esse é o maior perigo de você confiar em terapias alternativas que não têm o crivo da ciência. É muito doido ouvir isso, porque a gente percebe como é complexa a mente humana, né? Porque você às vezes está com uma condição física que te causa desconforto, que te causa um problema, e você, a partir de sugestão, você se sente melhor ou pior, né? Dependendo da sua mandinga, do seu hábito, né? É muito curioso como é um órgão que a gente ainda não chegou nem perto de desvendar ele todo, né? E tem muita gente que estuda efeito placebo exatamente por isso, porque o efeito placebo ele é real e ele é mensurável. Então, dá para você estudar o quanto que a sugestão, o fato da pessoa ter um condicionamento, porque todos nós somos condicionados a tomar remédio ou levar uma injeção e se sentir melhor.
Então existe um condicionamento físico, mesmo que às vezes você nem acredite naquilo, não é só a sugestão, é todo um processo humano de condicionamento que a gente está acostumado a reagir de alguma maneira aqueles procedimentos. Para te dar uma ideia do risco, a gente tem várias histórias de famosos, mas a que veio na minha cabeça agora, acho que até porque eu sou muito fã, foi da cantora Tina Turner, que eu não sei se você conhece a história dela, ela teve, não foi disso que ela morreu, infelizmente ela faleceu ano passado, né? Foi. Mas ela teve um problema renal muito sério e ela teve que fazer um transplante de rim. Um dos motivos foi porque ela optou por não tratar a condição renal dela na medicina convencional, ela quis se tratar com homeopatia. E pressão alta, doenças que acometem os rins, elas são doenças silenciosas. Então, quando ela realmente ficou doente por causa da pressão alta que ela preferiu não tratar, ela teve que fazer um transplante de rim. Ela já não conseguia tratar só com medicamento. Então é esse tipo de risco que a gente está falando. Natália, aqui no UOL o pessoal gosta quando você toma umas atitudes mais combativas. Então, para te irritar, eles criaram um quadro chamado Irritando Natália Pasternak. E eu vou ler aqui algumas manchetes e eu queria que você comentasse essas manchetes, pode ser? Então, eu espero conseguir agradar as expectativas e realmente me irritar e não só ficar dando risada. Então vamos lá. Primeira notícia. O que é o fenômeno do Mercúrio retrógrado e o que a ciência diz sobre sua influência em nossas vidas? O que a ciência diz? Eu não sei, porque eu não sei o que é o fenômeno do Mercúrio retrógrado. Então eu teria que me informar melhor sobre esse assunto antes de poder comentar. Vamos para a segunda. Márcia Sensitiva revela o que você faz que te impede de ficar rico. Quer que eu te mande o link? Ou você já está rica? Não, eu preciso do link. e eu tenho certeza que tem muitos astrólogos que sabem exatamente o que você precisa fazer para ficar rico, mas eu não sei o quanto isso tem a ver com astrologia. Uma vez eu entrevistei uma vidente que ficou famosa aqui porque ela previu a morte de uma celebridade e ela ficou... Assim, eles acertam uma... Ficam muito famosos. Sim, as 99 que eles erraram, ninguém fica sabendo. E aí eu falei, aí eu entrevistei ela e fiz perguntas muito específicas sobre assuntos diversos e fui medir, fui ver o que ela acertou. Ela acertou metade. Ou seja... Probabilidade. Pra quem básico da probabilidade. Para quem entende de estatística e probabilidade, é o básico. Acertar metade, isso. Qualquer um de nós teria a mesma probabilidade de acertar metade. Tem um experimento super famoso que foi feito por uma mocinha chamada Emily Rosa quando ela tinha, acho que 11 anos de idade. E ela fez esse experimento com pessoas que diziam ser capazes de sentir a energia do corpo de outras pessoas. Assim, então elas conseguiam fazer previsões e conseguiam talvez dar diagnóstico de doença só sentindo a energia das mãos das pessoas. E essa menina, novinha, projetou um experimento onde ela pedia para essas pessoas que se diziam videntes e sensitivas virem ficar numa mesa assim na frente dela, atrás de uma caixa, onde ela colocava as mãos e eles tinham que adivinhar se a mão dela estava lá ou não. Eles colocavam por um buraco, não estavam vendo, e tinham que sentir a energia da mão dela e dizer se a mão dela estava lá ou não. E o que deu? 50%. Vamos para a terceira. Olha que linda essa aqui, ó, de 10 de abril. Câmara dos Deputados tem iluminação verde eu lembro em dessa. Homenagem ao Dia Internacional da Homeopatia. Você sabe como é que comemora o Dia Internacional da Homeopatia? Você pega um bolo, corta uma fatia, aí você dilui essa fatia em 500 ml de água, aí você pega uma gota, dilui em mais 500 ml de água, e aí você bebe uma gotinha, é como se você tivesse comido o bolo.
Eu acho que para dieta deve funcionar bem, né? Ó, e já tem uma evidência científica aí, né? Você fala, nossa, eu comi um bolo super potencializado e não engordei nada. Olha aí, vou adotar esse negócio para mim. Eu que tô vivo de dieta, vou... Eu lembro desse dia. Homeopatia no Brasil, a gente sabe que é um desafio para o Instituto Questão de Ciência. A gente tem feito isso desde o lançamento do Instituto em 2018, trazer a homeopatia para o debate público no Brasil. É um desafio porque no Brasil ela é uma modalidade médica, é uma especialidade médica, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, ela faz parte do SUS e ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, é algo bastante complicado, mas que eu acho que está mudando, Antônio. Eu acho que se você pegar de 2018, quando o Instituto foi criado e a gente começou a colocar esse assunto na mídia, até agora, a gente teve até editorial de grandes jornais falando, tipo, a opinião do jornal era editorial falando que a homeopatia não deveria ser mais oferecida no SUS. Uma escolha muito difícil. Mas eu acho que está mudando. Eu acho que é bacana ver que realmente o debate público ele está mudando a sua opinião sobre a homeopatia. E claro que não é um caminho fácil, mas eu acho que a gente chega lá. Espero que a gente chegue no mesmo lugar que vários outros países, como a Austrália, como o Reino Unido, como França, o próprio Estados Unidos, que não tem saúde pública, mas regulamentou isso via direito do consumidor, que deram um jeito de ou avisar o consumidor que aquilo não é baseado em ciência, ou retirar dos seus sistemas públicos de saúde. E toda a atuação que a gente tem tido com a homeopatia é nesse sentido. Todo mundo fala, você quer proibir a homeopatia? A gente não quer proibir nada de ninguém. Todo mundo tem o direito de se tratar como que quiser ou de não se tratar. Isso é um direito pessoal. Agora, na saúde pública, precisa ter evidências de que funciona. Falando em saúde pública, próximo ao Ministério da Saúde, mais de 80% dos municípios oferecem práticas integrativas e complementares de saúde no SUS. Entre elas, tem aromoterapia, biodança, florais, xantala e, claro, homeopatia. São 29, na verdade. A gente tem 29 práticas integrativas e complementares, que eles chamam de PICs, que podem podem ser oferecidas. O comediante já está pensando, né? Se chamam PICs, não foi eu que inventei. Que podem ser oferecidas no SUS. São 29. Tem uma lista, tá no site do Ministério da Saúde, tem a lista lá com uma explicação do que é cada uma. E é complicado, porque isso é dinheiro público que está sendo investido para que essas práticas que não têm evidência de eficácia possam ser oferecidas para a população brasileira. Quem paga por isso é a população brasileira. E então essa é a batalha do IQC, falar cada um pode usar o que quiser, mas no SUS a gente precisa ter uma garantia de evidência. Por quê? Porque o recurso é limitado. E quando você tem um recurso limitado, você precisa usar aquelas práticas que podem beneficiar o maior número de pessoas e que tenham comprovação de eficácia. Para encerrar, 11 tribunais brasileiros incentivam constelação familiar para resolver conflitos. Essa é a nossa briga mais recente. Inclusive, a gente lançou recentemente no IQC um relatório técnico sobre constelação familiar, chamando atenção justamente para essa atuação dentro do judiciário brasileiro, que é uma atuação muito complicada. A constelação familiar não é só uma pseudociência, ela é uma pseudociência preconceituosa, machista, racista, que vai revitimizar pessoas, principalmente mulheres que foram vítimas de violência doméstica e de agressão. Então é algo muito sério que a gente está falando aqui e que permeia e foi se infiltrando no nosso judiciário na área de resolução de conflitos e que a gente tem relatos de diversas mulheres que se viram submetidas a essas sessões de constelação familiar, onde a gente vê absurdos de mulheres que foram induzidas a se pedir desculpas para os seus agressores em nome da harmonia da família. Então é algo muito sério,
que a gente está falando quando a gente fala de constelação familiar dentro do judiciário brasileiro. Isso precisa ser combatido e o IQC tem feito um esforço hercúleo para conseguir colocar isso no debate público, chamar a atenção do Ministério de Direitos Humanos que isso não pode continuar. Isso consegue ser mais sério ainda do que ter essa mesma prática simplesmente no SUS vendida como uma terapia. Quando você tem uma prática que está forçando mulheres a se desculparem para os seus agressores, é algo que você realmente precisa levar a sério. Falando em assunto sério, vamos voltar para 2020 aqui, durante a pandemia. A gente passou por um governo negacionista, que transformou uma luta científica numa luta política. Sim. Mas a pergunta que eu vou te fazer, eu não gosto muito de trabalhar com essas coisas de hipótese, porque fica parecendo fã do Neymar que fala, se o Neymar jogasse em 98, a gente teria conseguido ganhar a Copa, é meio complicado. Mas você acha que se fosse outro governo, a gente teria tido resultados menos desastrosos? Teria. Foi uma combinação muito ruim. Você ter um governo explicitamente negacionista, que negava a ciência, que negava vacinas, que é algo inédito no Brasil. O Brasil sempre foi um país pró-vacinação. Então, você ter essa situação no meio da maior emergência sanitária que a gente enfrentou nesse século, e talvez no século passado, foi uma combinação extremamente infeliz. E a gente tem números disso. A gente tem trabalhos científicos que mostraram o excesso de mortes causadas pela pandemia no Brasil, que poderiam ter sido evitadas com políticas públicas baseadas em ciência, com mais campanhas de vacinação, e se a gente não tivesse um governo tão negacionista na época. Então, foi uma combinação desastrosa, e eu acho que dificilmente qualquer outro governo conseguiria ter sido tão ruim. Você, depois que passou o governo Bolsonaro, você teve conversas com a equipe de transição do governo Lula. Sim. Você ali achou que as coisas iam melhorar? Você já sentiu sinais ali que as coisas seriam diferentes? Olha, eu acho que tem dois problemas aí. A barra estava tão baixa com o governo Bolsonaro que qualquer coisa que viesse depois ia ser melhor. Então a gente já estava feliz de simplesmente ter se livrado daquele governo negacionista, e isso já era visto com muita esperança. Naquele momento, quando eu fui conversar com o pessoal da equipe de transição, eu acho que o momento era esse, era um momento de muito otimismo, de falar, nossa, finalmente, agora a gente vai poder voltar com as campanhas de vacinação, a gente vai poder recuperar o que a gente era antes e, quem sabe, até avançar, melhorar nessas pautas. Então, eu acho que teve um esforço muito grande naquela época, principalmente na área de vacinação, de tentar minimamente recuperar o que a gente tinha perdido. Não é fácil. Eu acho que não é fácil, porque realmente as campanhas de vacinação tinham ficado muito tempo sem financiamento e você precisa, então, recuperar tudo isso. Mas eu também acho que o novo governo não tem se mostrado nenhuma grande maravilha nesse sentido. É aí que eu ia chegar. Porque parece que, assim, você falou, a barra estava tão baixa, a gente esperava uma revolução completa. Mas, assim, a atuação do governo, por exemplo, durante a dengue, eu achei que deixou muito a desejar. Muito a desejar. Deixou muito a desejar. Eu acho que eu critiquei isso em algumas das minhas colunas no Globo. Na revista Questão de Ciência a gente também escreveu sobre o assunto. E vários outros colegas da comunidade científica também fizeram críticas, porque as críticas são necessárias. E foi realmente uma atuação muito fraca do Ministério da Saúde na questão da dengue, que, desculpa, não é nenhuma surpresa que vai ter dengue no Brasil no verão, e que mais ou menos a cada 3, 4 anos você tem uma epidemia mais severa. Isso também não é nenhuma surpresa. Além disso, a gente teve avisos da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, em outubro do ano passado, ainda falando, olha, vai ter dengue e vai ser ruim, vai ser mais severo esse ano. A gente também tinha vários dados de climatologia falando, cara, vai chover em abril. Exatamente. Vai estar calor, vai ter chuva, vai ter mais chuva do que o esperado nessa época do ano,
vai ter mais mosquito, vai ter mais dengue e outras febres transmitidas por mosquito. Então, não foi falta de aviso, foi falta de atuação. E isso precisa ser cobrado de qualquer governo. De qualquer governo. O que passou pela tua cabeça quando o governo Lula sancionou a lei que autoriza a ozonioterapia? Passaram várias coisas pela minha cabeça que eu não posso dizer aqui, mas oficialmente eu escrevi coluna sobre isso e oficialmente é um absurdo. É um absurdo. A ozonioterapia é uma das PICs, é uma das 29 PICs que está no SUS, mas ela não é nem endossada como a homeopatia e a acupuntura, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina. Nem o CFM gosta de ozonioterapia. E então eu imagino que foi um lobby político muito forte ali, e que é muito perigoso, porque a ozonoterapia é uma prática que, além de não funcionar para as condições que ela pretende tratar, ela é uma prática que pode ser danosa, ela pode ser perigosa para o paciente. E precisa ser retirada do SUS, como várias outras terapias que estão lá dentro dessas 29, e não era realmente para ter sido endossada com uma canetada do presidente da República. Eu fico imaginando qual é o tamanho desse lobby. Qual é o grande, qual é a grande indústria da ozonioterapia que precisa ser atendida? Olha, esse é um lobby complicado. A gente tem tentado no Instituto Questão de Ciência entender também, porque a gente entende qual que é o lobby da homeopatia, da medicina tradicional chinesa, onde está dentro a acupuntura, porque são práticas médicas no Brasil. Então é natural até que exista um lobby, que exista uma resistência, porque tem profissionais que se especializaram nisso. O dia a dia deles depende dessas práticas, é o ganha-pão deles. Agora, a ozonioterapia realmente é uma coisa um pouco mais obscura do que isso. A gente não entende exatamente onde está o lobby. Será que é no cu? Talvez o lobby esteja aí. Porque a ozonioterapia não tem o lance do... É retal. É retal. A ozonioterapia é Eu acho que é retal. a galera do cu. Eu acho que é a bancada do cu. Eu acho que pode ser um bom objeto interessante de investigação. Vamos procurar essa evidência científica aí. É o lobby do cu. Vamos tratar desse assunto aí. Imprensa, vamos botar aí, lobby do cu. É a única coisa que me... Faz sentido. Eu acho que tem uma plausibilidade biológica forte. Aí, viu? Natália, você estava falando aí sobre essa comunidade médica, Conselho Federal de Medicina e tudo. Durante a pandemia eu fiquei abismado com a quantidade de médicos que receitavam cloroquina, ivermectina. Eu sei, havia motivação política em torno disso tudo. E eu também já entrevistei aqui a doutora Ludmila Rajari, e ela fala assim, cara, é muito difícil você ver, ela fala assim, a quantidade de médico charlatão que tem por aí, médico de dancinha de TikTok, e ela fala sobre essa quantidade de faculdades de medicina que foram fundadas no Brasil e que não tem estofo suficiente, não tem capacidade de formar médicos de qualidade. Por que você acha que isso acontece? O que está acontecendo com a medicina que é ensinada nas faculdades brasileiras? Por que a gente tem médicos que às vezes fazem uma boa faculdade e que está lá receitando ivermectina? Olha, eu tenho um colega que ele criou o primeiro curso de medicina baseada em evidências na Escola Baiana de Medicina, que é uma escola muito tradicional de medicina no Brasil. E ele deu esse curso lá durante muitos anos, e sempre que perguntavam para ele falava, é meio esquisito, né? A gente pensar que precise existir um curso dentro da escola de medicina chamado medicina baseada em evidências, porque toda medicina deveria ser baseada em evidências. Redundância, né? Mas ele sentiu necessidade, isso faz muitos anos mesmo, é coisa de 20 anos atrás, ele sentiu necessidade de oferecer esse curso porque ele achou que o treinamento dos profissionais de medicina, o treinamento dos estudantes de medicina, ele era muito falho em realmente educar essa rapaziada em como funcionam evidências científicas, como a ciência funciona, para poder testar medicamentos, testar vacinas, testar tratamentos. Então ele criou esse curso que eram noções básicas mesmo de como se testa
procedimentos em medicina, como se testam medicamentos, e também noções básicas de estatística, de probabilidade, que ele achou que estava faltando no currículo dos estudantes de medicina. E eu acho que foi uma grande sacada dele, porque a gente esquece que as escolas de medicina, de veterinária, de nutrição, de saúde pública, todas essas áreas, eu não falei todas aqui, devo ter esquecido um monte, mas todas essas áreas de saúde são escolas muito técnicas, não são escolas de ciências duras, de ciências básicas, como biologia, química, física. E acho que, às vezes, ao esquecer de colocar um pouco mais de ciências duras no currículo e até de filosofia, sociologia, para dar uma formação um pouco mais ampla para esses profissionais, a gente acaba criando profissionais extremamente técnicos, mas pouco críticos e pouco científicos. E então eu acho que muitos dos profissionais, claro que tem os que estavam fazendo lobby político, mas eu acredito que a maioria dos profissionais que realmente receitou cloroquina, ivermectina, todas essas curas milagrosas para a Covid durante a pandemia, não fez isso de má fé. Eram pessoas que realmente acreditavam que estavam fazendo o melhor pelos seus pacientes. Eu acho isso até pior. De uma certa forma, dá medo justamente por causa da formação desses profissionais. Mas eu acho que acende um sinal de alerta, e eu acho que a Ludmila tem falado muito disso, da responsabilidade, principalmente deles, da classe médica, em como lidar com a educação em medicina e onde está a barra, o que é aceitável para um profissional de medicina, e isso é algo que eles vão ter que regular entre eles, como médicos, como classe médica, o que é o minimamente aceitável. Você acha que a gente saiu melhor depois da pandemia? Como população e até a classe médica? Porque assim, eu não imagino hoje, quer dizer, eu estou sendo, acho que, muito naive aqui, eu imagino que alguns desses médicos que tenham receitado cloroquina e ivermectina hoje têm um senso crítico de falar assim, putz, não devia ter feito isso e tal. Eu quero saber se você acha que a gente melhorou como país depois da pandemia, seja nisso, na consciência dos profissionais de saúde, seja na população em relação à vacina, por exemplo, que teve muita gente que não quis se vacinar por conta de todos os absurdos que foram ditos, o negacionismo, mas existe algum tipo de hesitação ainda nesse sentido? Eu acho difícil ter métrica adequada para isso, para saber realmente qual foi o impacto do nosso trabalho durante a pandemia, de tentar trazer informação científica para a população. Isso é muito difícil de metrificar. Eu acho que a gente vai ver sinais disso, provavelmente no longo prazo, à medida que a gente começa a recuperar as campanhas de vacinação e ver se elas realmente estão conseguindo chamar as pessoas para o postinho de saúde, as pessoas estão trazendo as crianças para se vacinar, os adultos estão se vacinando. Isso é algo que a gente vai começar a conseguir mensurar mais no longo prazo do que no curto, e eu acho que medir comportamento de pessoas é muito difícil. A gente não tem como saber quantos médicos, quantos profissionais de saúde mudaram de ideia porque tiveram acesso a uma informação mais qualificada. A gente costuma dizer no Instituto Questão de Ciência que o nosso trabalho como comunicadores de ciência é fazer a informação correta circular. Esse é o essencial. A gente tem que garantir que a informação baseada em ciência circule, que ela circule de forma adequada, numa linguagem acessível para todos e que as pessoas consigam chegar nessa informação. Então, quando a pessoa dá um Google em vacinas, que ela não chegue só nos sites anti-vacina, que elas cheguem nos sites que são pró-vacinação, que explicam, então que elas cheguem no site do Instituto Questão de Ciência, da Sociedade Brasileira de Imunizações, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e que isso esteja disponível. E é muito importante que as pessoas entendam que quando você quer que a informação certa chegue na pessoa, isso não tem a ver com liberdade de expressão. Não. Porque tem gente que fala assim, mas eu tenho o direito, sim, de fazer um site dizendo que a vacina vai botar um nanochip na corrente sanguínea do Juninho, sobrinho da Dona Lourdes, que mora em Diadema. Não, meu amigo, isso não pode, isso não é um serviço, isso é um desserviço.
né? Não tem a ver com liberdade de expressão. E acho que essas big techs, elas têm uma responsabilidade gigante em torno disso. Elas têm, e também é difícil de ter métricas adequadas e regulamentações adequadas, sem esbarrar no problema da censura, da liberdade de expressão. Eu acho que o Carlos Orsi, ele coloca sempre muito bem que a desculpa que as big techs dão para dizer que elas são isentas de qualquer responsabilidade, é fingir que elas são só hubs, né? Falar assim, não, mas a gente é só uma plataforma, todo mundo vem aqui e posta o que quiser e a responsabilidade não é nossa. E ele sempre comenta isso, ele fala, isso não é verdade, porque elas têm anúncios, elas têm algoritmos, Sim. elas têm uma responsabilidade em como que elas estão moldando o comportamento de pessoas. Mas aí não também é só um hub. Aí seria o argumento do cara que é dono de um estabelecimento, de um hotel, e fala assim, eu só alugo o quarto. A pedofilia que acontece tem nada a ver com isso. Exatamente. Não tem a ver, querido. Exatamente. Você pode proibir na portaria, na recepção, que suba uma menor de idade, ou um menor de idade com um adulto, se tiver a documentação, provando algum tipo de... Então, exato. Então, sempre tem como regulamentar. É complicado, acho que não é fácil fazer esse tipo de regulamentação, mas precisa acontecer, porque a gente precisa ter pessoas que podem ser responsabilizadas quando você tem uma veiculação de um tipo de desinformação que impacta vidas e saúde de pessoas. vamos fazer um joguinho rápido aqui? Opa! Então a gente vai fazer um joguinho rápido aqui chamado Fato ou Fake. E aí eu te dou a informação, você me diz se é fato ou fake e comenta, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Primeira, alimentos orgânicos são melhores para a saúde e para o meio ambiente. É fake. É fake? É fake. Isso tá no... Eu pagando um absurdo por uma banana lá no meu whey. Não vai te fazer mal, não tem problema nenhum com alimento orgânico, mas eles não são superiores nutricionalmente. Isso está no nosso primeiro livro, no Ciência no Cotidiano, tem um capítulo sobre alimentos em geral. E o que acontece? O alimento orgânico, ele é uma agricultura de nicho. Então, tem regras específicas que o agricultor precisa respeitar para que o alimento possa ser classificado como orgânico. Então, é o tipo de pesticida que ele usa, é o tipo de manejo de terra que ele faz. E tem coisas que são muito bacanas da agricultura orgânica. Tem preocupações que eu acho que são muito bacanas exatamente com isso, com o tipo de manejo, como que você faz com aquele alimento. Mas ele não é nutricionalmente superior a um alimento convencional. E nem sempre ele é mais benéfico para o ambiente, por quê? Porque por ter todas essas regras e uma produtividade menor, se você for expandir a agricultura orgânica, ela vai usar mais água, mais terra do que uma agricultura convencional. Entendi. Então ela precisa ser um mercado de nicho, por isso que o produto é mais caro, e são produtos muito bacanas, mas eles são um mercado de nicho, eles não são nutricionalmente superiores a outros. Maravilha, banana bonita, cheia de agrotóxico 1, banana feia 0. Vamos lá. A Terra é redonda e gira em torno do Sol. Complicado. Os físicos, os meus colegas físicos, se eu falar que isso é verdade, eles vão olhar para mim e falar assim, a Terra não é redonda, ela é uma esfera imperfeita. Então, assim, para fins poéticos e de comunicação de ciência, eu acho que sim, a gente pode dizer que a Terra é redonda e gira em torno do Sol, mas a gente pede desculpas para os colegas físicos pela imprecisão da informação. Entendi, mas plana... Não, plana ela não é. Plana não é. O vírus da Covid-19 escapou de um laboratório em Wuhan. É uma informação que a gente não tem acesso. Todas as evidências indicam que não, que foi uma evolução natural de um vírus que existe no meio ambiente, que é um coronavírus, e que acabou, por causa de algumas adaptações e mutações que ele sofreu, acabou, infelizmente, se adaptando para infectar humanos e se transmitir de um humano para outro de uma maneira muito eficaz, causando uma pandemia. Então, essa é a evidência mais robusta que a gente tem, com a maior probabilidade de ser verdade. Dizer que escapou de um laboratório é uma mentira absoluta? Não, é improvável.
Mas não é algo que a gente possa bater o martelo nem de um lado nem de outro. O que a gente pode dizer que, olha, é infinitamente mais provável que tenha acontecido de forma evolutiva, natural. A gente está preparado para mais uma pandemia? Não estamos. Eu acho que essa resposta é muito fácil. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de aprender com o passado. Acho que uma das evidências de que a gente não está preparado é agora o surto de H5N1, que a gente está tendo uma prevalência mundial, global, desse vírus em animais, em aves migratórias, em aves de criação, em muitos mamíferos de costa também, mamíferos marinhos. Isso saiu, foi bastante noticiado, e em gado de leite, nos Estados Unidos. E a atuação nos Estados Unidos em relação ao perigo, que é você ter isso no gado de leite, porque é um animal de criação que está muito próximo da gente, que os trabalhadores têm muito contato, então você tem uma grande probabilidade de que esse vírus possa infectar pessoas e possa se especializar em infectar pessoas, provocando aí uma nova epidemia ou pandemia. E a gente não vê ainda as medidas preventivas da maneira como a gente gostaria na comunidade científica, de falar, ok, o que está sendo feito em torno desses trabalhadores que trabalham com o gado de leite nos Estados Unidos, porque a gente sabe que esse vírus está se espalhando no gado. A qualquer momento, ele pula de um... É como, para usar uma expressão, sim, você está dando muita sopa pro azar. E aí, muitas vezes, a gente vê as justificativas falando, imagina, mas ainda não houve nenhum caso de transmissão em humanos. Ok, você vai esperar? Você vai esperar acontecer? Ou é melhor a gente agir antes? Sim. Então tem algumas iniciativas de começar já a produzir vacina. Tem gente falando, olha, será que a gente não deveria estar estar vacinando pelo menos os trabalhadores rurais? Eu acho que está lento. Eu acho que a reação ainda está lenta. Muito embora... A gente vai muito mais no remediar do que no prevenir, né? Muito mais, em todos os aspectos. E isso acho que isso é uma mentalidade que precisava mudar. Mais uma aqui. Telefone celular causa câncer? Não. Não, eu acho que esse já é um mito bem antigo e que já foi desmentido várias vezes, né? Desodorante causa câncer de mama? Também não, esse também já foi desmentido várias vezes. Ok, então desodorante ok, celular ok. Tem, acho que inclusive uma coluna muito boa do Drauzio Varela, da UOL, que fala do mito do desodorante que causa câncer. O que você acha de todos esses tratamentos que tem a palavra quântico no meio? Em geral, eles não têm absolutamente nada a ver com mecânica quântica ou com física quântica. E daí já me vem vários à cabeça, porque eu lembro do colchão quântico, a pulseira quântica. Nossa! Lembra do colchão quântico? E o coach quântico? O coach quântico é mais legal ainda. Nossa. Porque se ele não for um especialista em mecânica quântica, como que ele pode ser um coach quântico? Né? A gente tem um professor de física na diretoria do Instituto Questão de Ciência, o Marcelo Yamashita, e esses são os assuntos preferidos dele. Ele adora quando alguém vem vender algum produto quântico para ele, porque ele realmente entende de mecânica quântica. Em geral, esses produtos quânticos todos, eles estão justamente aproveitando o fato de que a maior parte da população, e eu inclusive, que sou de outra área, não entende de mecânica quântica, para dar aquela roupagem científica para o produto. Falar, não, mas meu produto é quântico. É o famoso plus a mais, Exato. Não é isso? Eu não sou isso, eu sou quântico. Sou um cara quântico. Meu Deus. Você é filha de cientistas. Sim. Você já teve aquela fase rebelde de todo filho que vira as costas para as realidades dos pais? E você quer saber? Ciência é o caramba, eu vou fazer minha mandinga quântica aqui. Você teve esse momento? Eu acho que eu tive o contrário. Minha mãe é cientista na área de ciências sociais e demografia. Ela é professora titular na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na USP. E quando eu estava nessa época de escolher carreira, para onde que eu vou, aqueles 18, 19 anos, eu lembro que ela me falou o seguinte, ela falou, olha filha, faça o que você quiser, mas não faça uma carreira acadêmica. Olha. Aí eu falei, Tarde demais.
Natália, eu adorei você aqui. A gente sempre termina as entrevistas aqui com um convidado dizendo algo que ele nunca disse antes. Uma revelação, pode ser um furo, pode ser um desabafo. Eu posso te dar exemplos aqui. O Boulos, que é corintiano, veio aqui e falou: eu já torci pelo São Paulo. Eu sei exatamente o que eu vou te falar. Sabe? Sei. Me fala então, por favor. Você sabe o que é reiki? Sei. E reiki é uma das piques, Sim. né? Prática integrativa e complementar. Para quem não sabe, que está assistindo, é uma imposição de mãos Sim, que você faz, um gestos. você libera energia das mãos e você cura outra pessoa. Sim. Então, eu vou falar aqui publicamente que quando eu tinha 17 anos, eu fiz um curso de um fim de semana e eu sou terapeuta Reiki 1. Eu não poderia encerrar essa entrevista de um jeito melhor. Faça o que eu falo, não faça o reiki que eu faço. Em minha defesa, eu tinha 17 anos, tá, gente? Talvez essa tenha sido a minha fase rebelde. Aí, ó, viu? Bateu com a pergunta. Natália, obrigado pela sua presença, adorei a conversa. E se você também gostou, curte, compartilha. E semana que vem a gente volta com mais um convidado aqui no Alt Tablet. Wow.